Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Começamos mais um Alegria do Evangelho, levando até você uma mensagem que pode mudar a sua vida. E hoje o tema é tenso. Fred, o tema é tenso. Você tá bem, Fred? Eu tô, padre, a bênção. Deus abençoe. Ah, que legal, tô muito bem, tô feliz. Que maravilha. Acolhe o pessoal de casa. Pessoal de casa, sejam acolhidos. Fred, hoje nós vamos falar de um assunto que toca a todos nós. Tensão. O que será? É a tensão. Nós vamos falar do pecado da língua. Gente que fala demais. Fofoqueiros de plantão. Será que eu sou um desses? Acho que não. Será? Pelo que eu convivo com você... Não sou, né? Você não fala mal dos outros. Não. Eu não falo, não. Eu só falo a verdade. Pois é. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Como anda a sua língua? Já pode abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 3. Como anda a sua língua, Fred? A minha língua anda guardadinha dentro da minha boquinha. Exatamente. E pensando... Em boca fechada... Não entra linguístico. Quer dizer, mosquito. Mosquito. Eu vou ali ler a Bíblia com o pessoal, depois eu venho contar essa parábola aqui, ó. Da língua. Do balde com chave. É uma barulheira. Do barulho. Mas eu volto já. Tem gente que gosta de fazer barulho. Exato, esse é o problema. Esse é o problema. Captei. Existe um texto bíblico? Claro, existem vários que falam sobre o pecado da língua. Mas Tiago, capítulo 3, ele é mais incisivo, porque aqui nesta Bíblia o título é Pecados da Língua. Então Tiago, de maneira muito clara, ele fala sobre os problemas que a língua pode causar. Se você está com a sua Bíblia, abra Tiago, capítulo 3. Já está quase no finalzinho da Bíblia. Se você não tem Bíblia, então memorize. É fácil guardar. Pensa numa pessoa que chama Tiago, que você conheça. Então põe Tiago. Guardou Tiago? Hora que Jesus morreu na cruz, 3 da tarde. Guardou Tiago 3. Depois você leia na sua casa todo esse capítulo. Aqui eu vou lendo e vou comentando aquilo que toca esse comportamento perigoso que é o falar demais. Vale lembrar do pecado original. Fred! Oi. Você conhece o pecado original? Eu conheço. Você já ouviu falar de Adão e Eva? Claro! Vamos ver se você acerta. É. Qual foi, na sua opinião, o maior erro de Eva? O maior erro de Eva foi a desobediência. Desobediência a Deus. É. E por que você acha que ela desobedeceu a Deus? Porque ela não seguiu as orientações da árvore lá, que não podia comer daquele fruto da árvore. Agora vamos aprofundar. Vamos. Ela ficou fazendo o quê com aquela serpente que era o diabo? Fofocando. Conversando. Papeando. Falando. Conversando. Mimimi. Cheio de mimimi. Descendo comentário. Exatamente. Falando coisas que Deus não havia falado. É verdade. Aumentando. Coisas que não foram ditas. Diminuindo. Coisas que foram ditas. Inventando. Coisas que não foram ditas. Exatamente. Isso. Devia ter ficado calada. Exatamente, mas não, ela quis falar. Mas não pode ficar. Porque eu vou falar. Tem que comentar. Tem que ficar dando explicação. Não foi isso? Exatamente, padre. Te falar, viu? Vou te falar. Aí, ó, a expressão, vou te falar. Ei, mentira do sério. Gente, você entendeu qual que foi o problema maior da Eva? Foi a língua. Ela deveria ter ficado calada, mas não.
foi bater boca com a serpente, foi fazer amizade, foi ficar no, entendeu? No Summer Love. A única coisa que o diabo está procurando é uma língua. Veja que a serpente que estava lá na árvore, ela não joga veneno na Eva, ela não enrola na mulher, ela não corre atrás dela, ela não bate a chibata. Não, a única coisa que a serpente faz, ela conversa. A nossa língua precisa ser domada, porque o Espírito Santo quer usar a nossa língua, mas o diabo também quer. Cuidado com uma língua quente, uma língua felina. Mas não era felina, é uma língua assim que fica uma à língua toa. solta. Como que eu vou uma falar? Língua solta. É tipo uma língua solta, uma língua desocupada. Isso. Essa era a palavra. Uma língua desocupada. A sua língua está desocupada? Não. Então tá bom. Ela é bem ocupada. Esse é o problema. Porque eu não fico falando à toa por aí. Tem gente que fala à toa. Eu mesmo não gosto de ficar falando à toa. Mas sabia que tem gente que fala à toa? A pessoa começa e não para. Não. E fica falando mal. E tem pessoas que falam assim, não é falando mal, mas olha, vou falar uma coisa. Aí começa. E não para. Eu acho que eu faço isso. Tô começando a me ver nessa informação. Fazendo barulho. A barulheira aí, ó. Eu acho que eu tô Você vai entender essa barulheira. Eu vou. Tiago 3. Vamos enrolar mais não. Tiago 3. 3. Meus irmãos, não haja muito entre vós de se avorar em mestres. Sabeis que sereis julgados mais severamente, porque todos nós caímos em muitos pontos. Se alguém não cair por palavra, é um homem perfeito, capaz de refrear o seu corpo inteiro. O que Tiago está nos ensinando? A gente peca, a gente cai, mas a pessoa que consegue dominar a língua, ela vai dominar toda a sua vida. A pessoa que não domina a língua, ela tem uma vida desenfreada. Se você não consegue frear a língua, você não é capaz de frear o corpo. Quando pomos freio na boca de um cavalo, olha para você ver o que o Tiago compara aqui. Quando pomos... Não fui eu. O que você está fazendo aí? Não fui eu não, tô quietinho. Eu estou pregando a palavra, eu estou escutando imitações paralelas. Não fui eu não. Quer dizer... Vamos ver se você dá conta de segurar. Quando se põe um freio na boca de um cavalo... Mas Tiago está falando isso aqui, ó. Quando se põe freio na boca de um cavalo, para que nos obedeçam, governamos todo o seu corpo. Mexendo na boca do cavalo, você governa o bicho todo. É verdade. Não é verdade? Tiago tem outro exemplo aqui, ó. Os grandes navios, por grandes que sejam, embora agitados por ventos impetuosos, são governados por um pequeno leme, à vontade do piloto. Gostei. É como se o nosso corpo todo fosse o navio. E a língua é o leme. Dominou a língua... Dominou. Domina tudo. Exato. Tá aí. Uma coisa que eu não sabia, padre. Sabia? Então presta atenção que a leitura continua. Tá. Assim também, a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Considerai como uma pequena chama incendeia uma grande floresta. Fred, você já viu no jornal? Isso acontece muito em Minas Gerais. No tempo do calor, tudo muito seco, as pessoas estão fumando, pega a bituca do cigarro e ó, na estrada. Aquele foguinho que pega naquele matinho vira um incêndio que os bombeiros têm que chamar helicóptero e quase que eles não dão conta. E já viu isso? Dias e dias queimando. Dias e dias queimando. E tudo começou como? Um cigarrinho, uma bituca. Uma bituca. Um foguinho. Um foguinho. Olha o que Tiago está falando. O que ele está falando? A língua é um pequeno foguinho. Tá aí, ó. Que pode incendiar uma floresta inteira.
A língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo, sendo inflamada pelo inferno. Eita! Ó, o negócio pegou aqui. Pegou pesado. Já pensou nisso? Já pensei. Que tem língua inflamada pelo inferno? Não, tô fora. Você de casa, você conhece alguém que tem uma linguinha inflamada pelo inferno? É. Cuidado com isso. Cuidado. Cuidado com isso. Cuidado. Porque um incêndio começa com um foguinho. Um foguinho. A pessoa, ela é dona do que cala e é escrava do que fala. Uma vez que você falou, meu filho, acabou. A palavra falada não volta. Já tinha pensado nisso? Já. Por isso é necessário pensar para depois falar. A pessoa que anda falando pelos cotovelos fala muita bobagem e depois tem que ficar remendando as coisas. É. Tiago vai dizer: todas as espécies de feras selvagens, de aves, de répteis e de peixes do mar se domam e têm sido tomados pela espécie humana. Não é assim? A gente doma animais selvagens, cachorrinho, tem peixinhos no aquário, criamos aves do céu, tem gente que doma falcão, águia, tem tucano mansinho que vem na sua mão. O ser humano toma os pássaros do céu, as feras do campo e os peixes do mar. A língua, porém, homem nenhum consegue dominar. Tiago está nervoso aqui. Parece que Tiago está falando aqui para um fofoqueiro que ele conhece, que ele não poupou letra. Ele podia ter escrito menos. Não, ele está escrevendo e não para. Tiago está nervoso. Ele vai dizer para alguém: olha, o ser humano tomou as aves do céu, domou as feras do campo, domou os peixes do mar. Mas a sua língua, meu filho, ninguém doma. É uma língua indomável. Será que a nossa língua tem sido indomável? Uhum. Será que nós temos o prazer de falar mal dos outros? Será que nós temos alegria de causar tristeza para os outros? Existe uma regra básica. Qual? Fred, uma regra básica para quem não quer ser um fofoqueiro. Eu quero aprender, eu não quero ser fofoqueiro. E é facinho a regra. Qual que é? Nunca fale da pessoa se ela não estiver presente para se defender. Resolveu o problema. Tá certo, né? A maioria de fofoca não é longe da pessoa? É longe, é longe. Pois é. Se a pessoa tem que estar perto, o que vai acabar? Acaba a fofoca. Acabou. E eu vou dizer uma coisa, viu? Diga. Eu odeio fofoca. Eu também não gosto, não. Eu odeio fofoca. Sabe o que eu não gosto? A pessoa que fofoca com você de alguém, ela fofoca de você pra pessoa. A língua não fica quieta. Se fofoca de alguém, fofoca de você também. Exatamente. Você acha que o texto acabou, Fred? Não, acabou não, tem muito mais. Não. Tiago tá nervoso. Se prepara, porque o Tiagão, ó... Tá demais. Tá demais. Ele tá... Ó, a correia tá... Tá descendo a lenha. Tá descendo a lenha. Mas ele tá batendo com vontade. Tá batendo com vontade. O fofoqueiro em casa tá tudo com a carapuça. Exatamente. Tiago tá... tá nervoso. Eu não. A minha boca é um túmbalo. É um túmbalo. Pode continuar? Vamos, tá bom demais. Continua. Nossa Senhora! Olha o que o Tiago vai falar. A língua ninguém pode domar e está cheio de veneno mortal. Tiago tá nervoso mesmo. Tá nervoso. Nunca vi ele assim. Eu fui no restaurante, tinha duas pessoas conversando e uma das duas fez um comentário maldoso. O que ela falou? Não sei. Mas ela fez um comentário maldoso. Como que eu sei disso? Como é que você sabe? Porque a outra passou o guardanapo e falou com ela assim, limpa aqui, ó. Ela falou assim, vai estar sujo de quê? Não tá sujo não, é o veneno que escorreu.
Tiago tá falando, ó. A língua tá cheia de veneno mortal. É bem isso mesmo. Agora, quem tem a língua cheia de veneno mortal, cuidado pra você não morder na língua, pra você não morrer, viu? Morre na hora. Ainda bem com ela bendizemos ao Senhor, mas com ela amaldiçoamos o homem. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Como? Pode sair da mesma fonte água doce e salgada? Tem como? Existe, Fred? Não, nunca. Água doce, salgada da mesma fonte? Nunca, padre, não nunca. Tem jeito. Vamos pra história? Vamos. Tô curioso pra saber que barulho é esse que tá aí dentro desse balde. Parece pipoca de pedra, pipoca de parafuso. Não? Tinha o pai com um garotinho igual você. É igual eu. Estavam no restaurante. E o pai sempre aproveitava para ensinar para a criança algumas lições da vida. Era uma cidade menor e eles pediram a comida e antes da comida chegar, o pai escutou uma charrete, uma carroça, com o cavalinho na frente. Isso. E fazendo barulho. Tava cheio de lata atrás da carroça. E o cara lá, ó, passando as pedras. Aí o pai falou com a criança assim: meu filho, responda para o pai. A carroça está vazia ou tá cheia? Ele respondeu: uai, pai, eu não sei. A carroça tá lá na rua, passando. Aí o pai falou: corre lá e eu vou te falar antes de você olhar. A carroça está vazia. Aí o menino foi e correu. Aí passa na carroça na rua. E aí? Não tinha nada, só tinha vasilha vazia. Ué? O menino voltou e falou com o pai: ô pai, eu fui lá olhar e a carroça tá vazia mesmo. Como que o senhor sabia? Como? O pai respondeu: pelo barulho que ela tá fazendo. Carroça vazia faz muito barulho. Se aqui tivesse cheio de milho, você não escutava barulho nenhum. Não. Qual foi a lição que o pai ensinou pro filho? Não. Quanto mais as pessoas falam dos outros, mais vazio ela está no coração. Que coisa Pessoas linda. cheias de Deus não fazem fofoca. Exatamente. Não estragam a vida dos outros. Perfeito. Você já conheceu, Fred, alguma pessoa fofoqueira? Nunca conheci. Graças a Deus. Ninguém nunca fez fofoca de você, não? Nunca, de mim nunca fizeram. Graças a Deus. Que eu saiba, né? Porque tem um povo com a linguinha quente, viu? Tem demais, padre. E a Bíblia fala: não julgueis para não seres julgados, não condeneis para não seres condenados, com a medida que medirdes, serei medidos. Exatamente. O que significa isso? Significa. Quem anda falando muito dos outros, saiba que alguém está falando muito mal dela também. Exatamente. Não é? Então precisamos aprender com o nosso encontro de hoje o valor do silêncio e o valor da palavra. Exato. Precisamos pensar como as nossas línguas andam se movimentando. O que tem saído da nossa boca? Bênção ou maldição? Bênção ou maldição. Tem saído água doce ou água salgada? Doce. Nós elogiamos as pessoas ou falamos mal? Elogiamos. Depende das nossas escolhas. Né, Fred? Exatamente. Você tem, Fred, para a gente encerrar o nosso encontro de hoje, algum caso que a sua mãe ou alguém já te contou sobre língua solta, sobre fofoca, essas confusões? Tenho sim, tenho. Partilhe com a gente. Mas de acordo com o que eu aprendi hoje, eu acho que eu não posso falar. Você ia falar de alguém? Porque lembra da outra vez que eu aprendi sobre se é verdade, se tem bondade e se é o que mesmo também no outro dia? Necessidade. Necessidade. Você lembrou, Fred, isso então, mesmo. Eu lembrei da outra lição passada. Agora eu tô pensando nessa lição que eu aprendi da vez passada e tô aqui pensando que foi uma coisa que alguém falou, de alguém que falou, que alguém falou, que alguém falou, então eu já não tenho muita certeza. Então eu não quero falar, não. Aí você sabe que quem fala demais, sabe como que a pessoa inicia uma fofoca? Você sabe o que ex estão falando por aí? Ninguém sabe quem é. Sabe o que o povo tá falando? Por que ela fala assim? Para não falar que ela não é fofoqueira, que é o povo que tá falando. E fofoca é mentira, né? Nem sempre é mentira, Pode ser mas verdade. sempre tem maldade. Né? Porque você lembra aquelas 3 peneiras? Lembro. A primeira é a verdade.
Ah, não, se é verdade, eu vou falar. É. Não, e onde que está a bondade? É bondade, tem que ter a bondade. É. E onde que está a necessidade? A necessidade de falar aquilo, né? Não é Não verdade? tem nenhuma, muitas vezes. Não tem nenhuma. É. Olha, então você de casa, fica o dever do nosso programa de hoje. É. Leia Tiago, capítulo 3. E a minha sugestão é que você leia com caneta nas mãos. Isso. Porque à medida que você for lendo o texto, tudo aquilo que tocar o seu coração, você vai Anotando. marcando, vai anotando, vai Isso. rabiscando. Isso. Agora, eu tenho certeza, é difícil selecionar alguma coisa aqui. Tudo é muito importante. Tudo é importante. Precisamos aprender com Tiago a evitar o pecado da língua. Isso. Porque o pecado da língua é um pequeno foguinho, Um foguinho. que pode pegar na floresta É. inteira. E Certo? tudo certo. Gostei. Só faz barulho. Não Pessoa vazia faz muito barulho. E até ser uma musiquinha. Posso te cantar uma musiquinha? Pode. Não devemos falar mal de ninguém. As mentiras também não ficam bem. Esses lábios que louvam o Senhor saiam só verdades em amor. Você inventou ou já sabia? Eu já sabia. Porque é bonitinha, viu? Gostou? Gostei. Então o senhor vai gravar essa musiquinha. Podemos gravar Vai entrar no depois. estúdio e gravar. Tá bom. Tá bom? Nós vamos terminar com ela, Tá. tá? Posso? Olha, você que está conosco em casa, Deus abençoe. Vigie mais a sua língua. Quem pensa no que fala, não arrependerá por ter falado o que deveria ter calado. Pensar primeiro, falar depois. Exatamente. Finalizamos com a musiquinha da língua do nosso coleguinha Fred, em homenagem a todas as crianças. Ok. Não devemos falar mal de ninguém. As mentiras também não ficam bem. Estes lábios que louvam ao Senhor saiam só verdades em amor. É verdade. Fred, Deus abençoe. O senhor também, pai. Até Deus o te próximo abençoe. programa. Até o próximo programa. Benção, Tchau, pai. gente. Tchau. Pense Não bem no devemos- que você anda falando, hein? Ah, sim. Vai aí. A musiquinha. Não devemos falar mal de ninguém. As mentiras também não ficam bem. Esses lábios que louvam o Senhor saiam só verdades em amor. É verdade.